Muito bem. Então, colegas, mais uma vez, uma alegria muito grande estarmos juntos novamente em mais uma reunião de estudos aqui do Núcleo do Sono de Araçatuba. E hoje, mais uma vez, numa grande e prazerosa parceria com o meu querido amigo Walter Silva, do Instituto de Odontologia do Sono, do Walter Silva Júnior. Estamos trazendo para vocês hoje um tema que é de extremo interesse a todos os colegas da área da saúde que participam ou que atuam ou que pretendem atuar dentro da área do sono, né, independente da sua especialidade. Como a própria palestrante colocou para a gente, né, a alta prevalência da apneia obstrutiva do sono e a morbimortalidade associada à doença enfatizam a necessidade de debater e entender os métodos diagnósticos adequados para cada paciente. E hoje nós vamos ter aqui a grata satisfação e a honra de ter com a gente aqui, e já de antemão agradecendo, a doutora Cíntia Felício Adriano Rosa, que é médica otorrinolaringologista pelo Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. Teve o título de especialista em otorrinolaringologia pela Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial. Tem o título de Medicina do Sono pela Associação Brasileira do Sono. É membro da Academia tanto europeia como americana de Medicina do Sono. Também é membro fundador da CIBEX, Sociedade Ibero-Americana de Cirurgia do Sono, e coordenadora do Laboratório do Sono do Hospital do Instituto Paranaense de Otorrinolaringologia, né? E ainda tem tempo para ser aluna do programa de pós-graduação em otorrinolaringologia, nível de doutorado, da Faculdade de Medicina da USP. Então, doutora Cíntia, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui conosco, compartilhando esses valiosos conhecimentos. E ela vai trabalhar com a gente, então, esse tema, como eu falei, que é de grande interesse, que são os exames de polissonografia, do diagnóstico ao segmento da apneia obstrutiva do sono. Doutora Cíntia, eu passo a palavra para você. A sua tela já está compartilhada. Fique à vontade. Você tem um tempo de aproximadamente 40, 45 minutos para desenvolver o seu tema. E depois a gente vai fazer aquele bate-bola, né, de perguntas, respostas, de trocas de experiências. Mais uma vez, muito obrigado e seja muito bem-vinda. Obrigada, Antônio. Obrigada, Walter. Boa noite a todos. Na verdade, o prazer é meu, é uma honra estar aqui com vocês. Acho que vai ser muito mais uma troca de informação nossa, propriamente, do que, né, eu tentar ensinar alguma coisa ou ensinar o padre a rezar missa. Mas vou trazer para vocês um pouco, então, da minha experiência nesses anos no laboratório de sono, no consultório, o que tem um pouco de evidência científica também, para a gente poder, então, né, trocar informação e ser útil para todos. Eu vou abrir aqui, então, vamos ver se vai... Apareceu para vocês? Sim. Tá, joia. Deixa eu diminuir aqui para eu poder... Cíntia, só um minutinho, por favor. Eu vou pedir aos colegas, os outros colegas participantes, que fechem o sinal da câmera e do microfone, só para não prejudicar a transmissão da aula, ok? No final, a gente libera a câmera e o microfone de todos. Obrigado, gente. Legal. Tá, legal. Então, como o Antônio já comentou, eu sou otorrino, também sou especialista em medicina do sono, e o tema que a gente combinou, então, de falar foi justamente sobre a polissonografia, né? Que tipo de polissonografia, que muitas vezes pode gerar uma dúvida realmente. A gente sabe que tem muita tecnologia nova, tem várias opções, e a gente tem que realmente pensar o que é mais adequado para cada paciente. Então, aqui é o nosso serviço, aqui em Curitiba, no Hospital IPA, um hospital de otorrinolaringologia. Nós temos uma equipe no laboratório de sono, então a gente tem um número grande de pacientes. Nós fazemos 15 exames tipo 1 todas as noites, temos pediatra, pneumo, neurologista. Então, é uma área que eu gosto muito, assim, de falar. Eu tenho até que cuidar para não falar demais, porque é um assunto que eu gosto bastante. E eu trouxe para provocar, na verdade, esse slide aqui, que eu acho bem interessante. Depois que eu comecei a fazer medicina do sono dentro do otorrino, eu comecei a frequentar
congresso de neurologia também, por conta do EG, que a gente tinha que ler e tal. E num desses congressos que eu fui, eu vi um slide semelhante de um colega neurologista e eu achei muito interessante, eu achei que a gente realmente, sim, a visão dele estava muito correta. Ele colocava assim, como que o neurologista, né, como que talvez algumas pessoas viam a apneia e como que o neurologista, por exemplo, ele dando exemplo, via a apneia do sono. E que realmente a gente tem que pensar que ela envolve muito mais coisas. A própria fisiopatologia da doença, ela traz para a gente conceitos que a gente não pode esquecer e que isso é importante também, tanto quanto a gente pensa no tratamento, mas também no diagnóstico, no exame que a gente vai pedir para o nosso paciente. Então, eu dividi essa aula mais ou menos em 4 partes. No começo, eu quero trazer para vocês um pouquinho do conceito até da história do IH, que é aquele número mágico, né, que a gente acaba sempre procurando nos laudos, mas que a gente também tem que olhar com um olhar um pouquinho diferente, os tipos de polissonografia propriamente dito, o segmento, o que tem de academia americana sobre esse assunto, uma mensagem para a gente levar para casa. É interessante a gente pensar que lá no começo, quando primeiro se observou aquele paciente extremamente sonolento, obeso, com hipercapnia, em 1958 não se fazia menção às pausas respiratórias. Já na década de 70, o Guilherminot e o Dement, eles, assim, precisava ser padronizado, a gente tinha que ter um critério de normalidade. E com a análise de sono dos pacientes, eles conseguiram, então, estabelecer que uma apneia seria considerada maior ou igual a 10 segundos de pausa respiratória e que seria, então, considerado anormal se tivesse no mínimo 30 episódios em 7 horas. Isso foi um estudo com um grupo controle de 20 pacientes, então aí chegou aquele número dos 5 por hora que a gente utiliza até hoje. Então, em 1978, a gente começou a ter esse índice de apneia como uma métrica. Na década de 80, com o advento de sensores que a gente podia avaliar mais quantitativamente essa redução de fluxo, começou a entrar à tona, entrar na roda as hipopneias, e que mesmo uma redução não total, não 90% ou mais, ela poderia causar sintomas similares às apneias. Mas, ainda assim, a primeira classificação internacional dos distúrbios do sono, na década de 90, ela não utilizava esse número para classificar a doença. Era muito mais uma descrição qualitativa de gravidade dos sintomas. Já em 1994, uma associação chamada, que é a Associação Americana dos Distúrbios do Sono, já começou a colocar alguns parâmetros de critérios de canais e para tentar dividir os monitores para diagnóstico de apneia. Então, os portáteis, nível 1, nível 2, nível 3, mais ou menos como a gente tem hoje. Isso em 1994. Em 1999, uma força-tarefa da Academia Americana em Chicago, ali foi definida realmente uma estrutura, aquilo que a gente fala do 5 por hora, do 15 por hora e do 30 por hora. Num estudo que foi feito avaliando hipertensão, o risco de hipertensão, eles perceberam que esses pacientes tinham um risco aumentado quando eles tinham IH maior do que 30 por hora. Naquela ocasião, é o estudo que eles utilizaram. E ficou por consenso definido que o 15, que seria mais ou menos a metade, seria considerado moderado. Assim, na classificação internacional 2, a segunda classificação, segunda edição, em 2005, já começou a aparecer, então, a apneia do sono, com aquele IH maior que 5 ou maior que 15, sem sintomas, como a gente conhece. Em 2007, é que a gente teve o primeiro manual da Academia Americana para a análise da polissonografia, e nele vinham 2 versões de hipopneias que vocês devem lembrar, que uma utilizava uma redução um pouco menor, mas uma dessaturação maior, e a outra, né, que seria um critério alternativo. E nessa mesma época, a Academia Americana lançou, então, para a gente um guia para monitorização portátil. A confusão foi tanta, né? A gente tinha tantos critérios diferentes, critérios de Chicago, critério alternativo, critério recomendado, que era difícil até a gente poder comparar desfechos de estudos. E acabou-se que em 2018 ficou definido um critério apenas para a hipopneia e foi um critério mais abrangente. Com isso,
a gente acabou dando a apneia para muita gente. Então, esse estudo de 2019 do grupo do Malhotra, eles estimaram que quase 1 bilhão de pessoas no mundo teriam apneia do sono. E aqui é um ponto importante a gente pensar que a gente não conseguiria fazer diagnóstico nessa população tão grande com laboratório de sono, né? Infelizmente, a gente não tem esse número todo para a gente poder usar para fazer diagnóstico dos pacientes. Em 2014, talvez até por uma questão aí de operadoras que eles acabam fornecendo CPAP nos Estados Unidos, houve um update que é feito até regularmente pela Academia Americana, mas nessa ocasião até de novo estabelecendo um critério de hipopneia que poderia ser aceitável e com isso acabava sendo um pouquinho mais tolerante para a marcação desses eventos. Para finalizar essa linha do tempo, eu trouxe para vocês um estudo que eu acredito que vocês já muitos conhecem, que é um estudo que foi publicado em 2018 por um grupo da Islândia, que eles avaliaram 822 pacientes. E o que é interessante nesse estudo, né? O que é muito interessante nessa doença que a gente estuda tanto? Eles separaram pacientes moderados a severos, com apneia moderada a severa, em clusters. Então, tem pacientes que têm muita sonolência, são pacientes muito sintomáticos. Pacientes que, basicamente, assim, falam que só estão ali porque a esposa mandou, né? Não sentem, para eles está tudo bem. E pacientes que têm uma queixa de um sono fragmentado, de dificuldade de manter o sono. E o que eles perceberam é que esses clusters não poderiam ser separados pelo IH, por exemplo. Eu não poderia dizer que com IH mais alto ia ter mais problema de sono ou não. Então, a gente percebe a complexidade do nosso paciente com apneia do sono. Eu coloquei esse slide, até eu lembro que eu fiz faz alguns anos um curso, o Dr. Geraldo Lorenzi, e ele colocava essa apresentação e eu achava bem interessante, que a gente tem a impressão, muitas vezes, quando começa a trabalhar com a apneia do sono, é que quanto mais grave o meu paciente, eu vou ter por exemplo, um Epworth, que é uma escala que avalia a sonolência excessiva diurna, eu vou ter isso maior, então meu paciente com um pouquinho de apneia, ele não vai ter muita sonolência ou vice-versa. E na realidade, o que a gente percebe é que não é bem assim na prática. Lógico que o paciente muito grave, a gente espera uma sonolência maior, mas nem sempre isso acontece. E isso tem que ser um alerta para a gente, que aquele paciente, muitas vezes pouco sintomático, ele pode ser um paciente que tem apneia grave. Quando a gente fala do tratamento, esse é um slide que eu sempre dava aula para os residentes lá do otorrino, que é do projeto Diretrizes, a gente sempre fala no tratamento que o tratamento ele tem que ser individualizado e que a gente sempre tem que avaliar as comorbidades. Quando a gente fala de apneia do sono, no diagnóstico, e você pensa qual polissonografia que eu vou pedir, a gente também tem que lembrar disso. É individualizado e as comorbidades aqui são muito importantes. Essa figura, eu tirei desse artigo de 2020, é um artigo muito bacana, assim, eu recomendo realmente a leitura para todos vocês, é um artigo um pouco longo, mas é uma leitura gostosa, e ele traz toda essa parte histórica bacana, e ele coloca essa figura esquemática, que eu acho que ela, hoje em dia, ela traz para a gente toda essa ideia dos estudos e do que a gente tem trabalhado e que a gente não pode esquecer. Então, ele recoloca a apneia do sono como se fosse alguém com um martelo batendo um prego numa madeira. Olha que interessante. A batida, 1, 2, 3, 4 batidas, ela seria amétrica. 1, 2, 3 apneias por hora, por exemplo. A força que ele vai empregar nesse prego, quanto ele vai bater, a força seria a carga de hipoxemia, né? O quanto você tem de fragmentação do sono envolvida. E o quanto aquela madeira, aquela estrutura, resiste a essa batida, seria a suscetibilidade dos órgãos-alvos. Por que um paciente com 30 apneias por hora, muitas vezes não desenvolve uma doença cardiovascular, e o outro com um índice muito menor, ele acaba tendo muito mais repercussão sistêmica? Obviamente, a gente tem uma suscetibilidade diferente. Por que um paciente responde tão bem a um mesmo tratamento e o outro não tem essa mesma resposta? Então, é muita coisa que a gente ainda tem que estudar, que inclusive é pouco explorado. A grande pergunta, né, de $1 milhão é por que está batendo, né? É o que a gente quer saber, a gente quer tirar com a mão o problema, e muitas vezes a gente não tem essa resposta, e muitas vezes ele está batendo, inclusive, por mais de um motivo.
é uma coisa que foi pouco estudada no passado, e é bem interessante a gente parar para pensar um pouco nesse conceito. Por que a gente faz essa divisão por horas e não a quantidade total? Por que a gente não olha aquele número total de apneias que aquela pessoa foi exposta e a gente acaba dividindo por hora? Na verdade, não teve uma evidência científica muito forte, foi mais um feeling dos autores lá no início do que propriamente um respaldo aí científico. E é um conceito interessante, porque se a gente fosse considerar o número totais, a gente poderia até diminuir a discrepância, que eu vou explicar para vocês, entre uma polissono tipo 1 e um exame domiciliar do tipo 3, por exemplo, que eu não tenho tempo total de sono. Então, é uma coisa que ainda precisa de mais estudo, né? Então, a batida seria a nossa métrica, a força que está batendo tem muito a ver com a carga hipoxêmica, que a gente sabe hoje que tem muitos estudos mostrando que essa carga hipoxêmica mostrou até ter uma relação mais forte com desfecho cardiovascular, o risco de hipertensão, do que propriamente o IH sozinho. Então, a gente tem que olhar para os exames com uma outra visão, ver além do IH, e a suscetibilidade, que seriam biomarcadores, talvez até bioquímicos ou mesmo polissonográficos, que ainda são pouco explorados. No fim, o IH é muito de consenso de especialistas, é isso que eu tento trazer para vocês. Existe uma correlação, existe, na prática, é o que a gente tem muitas vezes para mostrar para o paciente a gravidade do problema, mas existem desafios, né, inerentes a essa métrica. Uma variação diferente dos laboratórios, do operador dependente, não é um índice estático, então se o paciente dormiu de lado, dependendo do tipo de exame, ou mesmo tipo de critério de hipopneia que foi utilizado, fica até difícil para a gente comparar desfechos de estudos. E aqui isso é importante ter esse conceito, justamente para a gente pensar num pré e pós-tratamento. Quando você pede um exame antes e você pede um exame depois, você tem que ter uma noção de quanto mais ou menos você vai ter de gravidade naquilo para comparar com o teu paciente. O ideal é que a gente sempre tente comparar a mesma coisa com a mesma coisa. Falando dos tipos propriamente dito, né, entrando um pouquinho nessa parte dos tipos de polissonografia, a gente sabe do tipo 1, que seria o padrão ouro, né, o ideal no mundo, hipoteticamente, que a gente tivesse muitos leitos à disposição, mas infelizmente não é a realidade para muitos locais. Seria aquele exame completo, com no mínimo 7 canais de registro, com acompanhamento do técnico, que a gente vai poder registrar várias variáveis, né, durante o sono. Então, aqui para vocês, mais ou menos uma ideia da tela, do que a gente, né, vai ver dos canais, né, quando a gente está avaliando um exame desse tipo. O tipo 2 já seria aquele exame similar ao tipo 1, então com os mesmos canais, a gente vai avaliar fases de sono, mas ele não vai ter o acompanhamento do técnico, então aquele exame que o paciente vai fazer em casa. Qual que seria o porém nesses casos? Eu acho que o grande porém, e esse estudo do Edilson, né, que ele fez um estudo bem bacana, eles pegaram 2 grupos de pacientes, eles dormiram uma noite com o mesmo equipamento em casa e outra no laboratório, outro grupo primeiro no laboratório e depois em casa, e ele avaliou a taxa de perda de sensor, que eu acho que a grande preocupação é essa. Você monta ali, né, leva o paciente e ele acaba perdendo, solta algum sensor e que acaba inviabilizando o laudo e a gente não consegue dar o diagnóstico. A taxa no estudo deles foi de 7,5%. Então, na literatura vai de 4 a 20. Não é uma taxa muito alta, mas aqui é muito importante para quem quer fazer esse tipo de exame, que o paciente tem que ser bem orientado, o técnico, se puder montar na casa do paciente é ainda melhor. Hoje em dia, muitos dos exames do tipo 2 que são realizados são exames com menos canais cerebrais. Então, não são com aqueles 6 canais que a gente costuma fazer no laboratório. Alguns equipamentos fornecem 2 canais, e isso acaba sendo um pouco mais fácil, porém tem que ter um cuidado maior na hora da leitura, especialmente em pacientes idosos, que usam medicamentos que podem alterar um pouquinho o traçado do EEG, então é importante que tenha uma experiência até para fazer a leitura desse exame. Quando a gente fala de tipo 3, a gente já está tirando, por exemplo, a parte do sono, da arquitetura do sono, das fases do sono, a gente está falando de um exame respiratório. Então, a gente vai ter uma avaliação de apneia, hipopneia, oximetria, mas a gente não está mais dizendo se aquele paciente está dormindo ou não, por exemplo.
Inclusive, por conta desse denominador na minha divisão não ser mais o tempo total de sono, a Academia Americana ela recomenda que no laudo a gente não utilize o IH, a gente utilize índice de eventos respiratórios, porque eu não tenho uma certeza se naquele período meu paciente estava acordado ou não, por exemplo. Se a gente for pensar por esse aspecto, que eu vou pegar um exame, eu vou pegar um período de registro, e que o meu paciente pode ter tido períodos de vigília nesse meio tempo, o que pode acontecer? Eu posso ter mais falso negativo, né? Meu paciente não vai ter apneia acordada. Então, isso é uma coisa muito importante. Quando você pega um exame desse, e o paciente, você tem uma forte suspeita que ele tem apneia, né? E ele vem lá com resultado com pouco número, que você achou que talvez não está muito compatível, você tem que perguntar se ele conseguiu dormir, né? Então, isso é um ponto bem importante. Também pode acontecer aqui essa questão de perda de dados, não é semelhante, como eu falei, do tipo 2. O que eu vejo na prática, a gente faz esse exame lá no hospital, a gente oferece o tipo 3 também. Eu vejo que os pacientes vão super bem, sabe? Eles conseguem utilizar, quando bem indicado, a gente consegue dar um laudo bom. É importante que tenha, assim, uma análise criteriosa, jamais um laudo automático, de forma alguma, né? Então, a gente tem que ter o bom senso de excluir períodos que houve artefato, de ter um bom senso de saber quando aquele paciente deve repetir, será que aquele resultado é coerente, é compatível? Então, é bem importante que a gente tenha essa análise minuciosa. E eu vejo que os pacientes retiram um pouco o sensor do dedo, ou mesmo a cânula. Eu vejo até que os pacientes mais jovens parece que têm mais dificuldade do que os pacientes mais idosos. Aqui mostrando para vocês um exemplo, por exemplo, de tela do tipo 3. Aqui lembrando que a maioria desses equipamentos que são utilizados, né, no mercado são equipamentos que não usam o termistor, então eu vou usar apenas a cânula. E o que isso significa, Cíntia? Quando eu uso apenas a cânula, eu posso superestimar apneias, porque a cânula muitas vezes ela está sem sinal. Às vezes, por exemplo, um paciente respirador bucal, mas o meu termistor pegava o sinal, porque o termistor ele é um sensor que ele avalia a diferença de temperatura, não é de fluxo, né? Então, são sensores diferentes. Então, a gente tem que ter também esse cuidado na interpretação. Lembrando, então, de novo, que não vai me dizer as fases de sono, se houve microdespertar, fragmentação, e muito menos o tempo total de sono. Outro ponto é que ele vai avaliar a frequência cardíaca, mas não o ritmo. Esse tempo um colega cardiologista até me ligou que ele queria poder começar a fazer os exames na clínica dele, os pacientes com arritmia. Eu falei, olha, se for fazer o tipo 3, a gente não vai ver o ritmo, a gente não vai fazer diagnóstico disso. Então, isso é bem importante quando você vai avaliar o teu paciente. E aqui, eu até peguei um print aqui de um exemplo para trazer para vocês. A gente sabe que tem aquele perfil de paciente, como eu falei lá no começo do estudo da Islândia, que muitas vezes é aquele paciente que não vai ter uma dessaturação muito evidente, né? Mas que ele faz eventos respiratórios, a gente consegue perceber que tem uma restrição. Será que esse paciente, se estivesse numa poli tipo 1, teria um microdespertar? Será que aquela paciente que muitas vezes, uma senhora idosa, que tem uma insônia de manutenção, que nem tem o relato de não tem ninguém que dorme junto que diz que ronca, será que ela não tem essa insônia porque ela tem apneia? A gente sabe que essa combinação de insônia e apneia ela é bem prevalente, né? E é um exame que muitas vezes limita esse tipo de avaliação, porque eu não vou poder falar se esses eventos eles geraram um microdespertar. Esse trabalho aqui de 2013, o que eles fizeram? Eles pegaram pacientes que eram pacientes que tinham queixas de sonolência com Epworth acima de 7 e que tinham um ronco frequente e que eles tiveram um resultado numa poli tipo 3 menor do que 5. Então, eles decidiram pegar esses pacientes sintomáticos e repetir o exame de poli tipo 1 no laboratório. E, para surpresa deles, 21% desses pacientes que tinham tido uma poli tipo 3 normal tinham um índice de apneia severo naquele exame no laboratório. E por quê? Porque quando a gente marca marca hipopneia numa poli tipo 1, além da dessaturação, eu vou utilizar critério de despertar breve, que era o que eu falei para vocês, e que no tipo 3 eu acabo não podendo fazer, não tenho como fazer isso.
Outra, aquilo que eu comentei, o tempo de registro é diferente de tempo de sono. Eu lembro bem de um caso no ambulatório de otorrino, quando eu estava com os residentes, que era um paciente obesa, uma paciente que ela tinha muita queixa de sonolência, e ela fez uma poli tipo 3, trouxe para a gente com índice normal. Eu falei, puxa vida, não batia muita história. E quando a gente perguntou para ela, ela falou, puxa, não dormi quase nada com o equipamento, ela era trabalhadora de turno. Então, assim, é muito importante esse questionamento, né? Que a gente possa, daí, talvez, nesses casos, repetir o exame para que a gente possa ter certeza do diagnóstico. E também, os autores nesse estudo colocam um item interessante, que muitas vezes, quando o paciente vai no laboratório dormir, ele fica muito tempo de barriga para cima, porque tem medo de soltar os fios e tal, de se mexer, e acaba não virando, e com isso, se o paciente tiver uma apneia supinodependente, ele vai ter um índice mais elevado. Eu sempre falo que quando eu pego um laudo e o paciente ficou muito tempo de barriga para cima, e se ele não tem nenhuma orientação para dormir desse jeito, é porque o técnico do laboratório era muito bravo e falou que ele não podia se mexer, porque a orientação que a gente dá é que justamente ele possa alternar a posição para que a gente tenha essa possibilidade de avaliar no exame. Então, o que é interessante a gente colocar? Que lógico que a poligrafia ela é um exame efetivo, a politipo 3 ela é validada pela Academia Americana de Medicina do Sono, tem espaço para ser utilizado, deve ser utilizado quando bem indicado, mas a gente tem que sempre lembrar que esse paciente que você esperava um resultado e veio muito diferente, de uma forma muito normal, digamos assim, a gente tem que ter o bom senso de pedir para repetir muitas vezes no laboratório. Então, qual que é a recomendação do guideline da academia de 2007? A avaliação ela tem que ser para um profissional certificado em medicina do sono. É importante que a gente tenha essa visão quando a gente faz a análise do exame, de separar o que é artefato. O oxímetro dá bastante artefato, separar aquilo ali que não é real, separar o que realmente não deve ser considerado, um olhar atento, principalmente no tipo 1, por exemplo. Algumas vezes o paciente faz dessaturações e não tem evento. Ele provavelmente tem algum outro quadro pulmonar que tem que ser investigado. Então, é importante que a gente coloque isso no laudo para o colega, né? Então, esse paciente que eu já sei, esse exame que eu já sei que ele pode me dar uma chance maior de um falso negativo, eu vou pedir para aquele paciente que tenha uma alta probabilidade de uma apneia moderada severa, aquele paciente que não pode se deslocar ao laboratório e também é indicado para monitorar a resposta, aparelho intraoral, cirurgia, perda de peso, ele é bem indicado quando houver, de fato, a indicação e não houver contraindicação. Quando não é legal usar o monitor portátil? Logicamente, uma titulação de CPAP, que a gente acaba fazendo no laboratório, ou quando eu tenho suspeita de outros distúrbios do sono, aquele teu paciente que tem parassonia, talvez um distúrbio do sono REM, o paciente que tem um distúrbio de ritmo, aquele paciente que tem comorbidades que aumentam o risco de distúrbios não respiratórios, não obstrutivos, aliás, como a apneia central, o paciente com insônia, então a insônia é muito, muito prevalente. Então, às vezes, o paciente leva o aparelho para casa e ele não dorme. Então, também é importante que a gente tenha esse conceito. Insuficiência cardíaca congestiva, hipoventilação, AVC, opioide, doença neuromuscular, isso é mais do que já, bem estabelecido que são situações que a gente deve levar ao laboratório de sono e, logicamente, não é uma coisa para ser feita numa triagem de assintomáticos. O que eles colocam, nesse artigo, achei bem interessante, que a gente sabe que ela tem uma acurácia, mas na prática a gente vê que muitas vezes algum tipo é utilizado para todo mundo, sem critério, e isso acaba interferindo e mascarando resultados. Então, se a gente pudesse tentar, de uma maneira assim, esquematizada, resumir para vocês, aquele paciente que chega para você, que tem uma suspeita de apneia moderada grave, e que ele tem se ele não tem comorbidade, por exemplo, insuficiência cardíaca congestiva, DPOC descompensada, AVC, condições clínicas instáveis, doença neuromuscular, a gente pode seguir na ideia de dizer, não, vou pedir um exame domiciliar.
que não tem insônia ou hipoventilação, arritmia, não usa opioide, a gente pode pensar, não, bacana, esse é um paciente bom, pode ser feita uma monitorização portátil, não há necessidade de você fazer ele esperar uma fila, se deslocar para uma outra cidade para fazer uma polissono do tipo 1. Essa polissonografia portátil, ela veio positiva para a apneia, veio assim, mais ou menos do jeito que você imaginava quando você estava conversando com aquele paciente? Se sim, beleza. Se ela veio com uma hipoxemia meio prolongada, uma presença de apneias centrais, a gente já talvez tem que desconfiar e pensar em indicar o tipo 1. Então, eu acho que esse é o tipo de conceito que a gente tem que ter, que esses pacientes, embora não sejam tão frequentes, com tantas comorbidades, eles aparecem. Especialmente, novamente, eu digo, a insônia. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter, uma tecla que a gente tem que ter bastante no consultório e entender que o nosso paciente, ele pode ter muitas outras coisas além do que a própria apneia, e a apneia sendo uma doença de tão importância, né, de saúde pública, risco de acidente de trânsito, de doenças crônicas, doenças mais severas, a gente tem que ter essa preocupação de saber qual exame pedir para fazer o diagnóstico. Agora eu vou falar do tipo 4. Então, para a Academia Americana de Medicina do Sono, o tipo 4 ele ainda não é validado para o diagnóstico, né? Embora a gente saiba que para outras associações, por exemplo, a própria Associação de Odontologia do Sono, né? Agradeço até o Walter, me encaminhou um artigo muito bom. A gente sabe que tem já esse respaldo, tem essa evidência científica, a gente vê que cada vez mais ele é utilizado, e eu acho que é uma tecnologia que veio de fato para ficar, e ela tem uma importância muito grande, inclusive no acompanhamento desses pacientes. A gente tem que ter um cuidado, a gente tem que entender de novo. Assim como o tipo 3, um tipo 2, um tipo 1, a gente tem que entender quando que a gente vai utilizar. Quando a gente fala do tipo 4, a gente vai falar basicamente da oximetria. Então, a gente já tirou alguns outros parâmetros que a gente vinha conversando até então. Nesse estudo de validação do George, então, eles conseguiram perceber que realmente há uma boa correlação com o IH. E, inclusive, eles até colocam, né, que a própria diferença, quando você considera a dessaturação de 4% a 3%, foi maior entre a própria marcação do que comparando com o índice de dessaturação. Então, mostrando aqui dois exemplos, como vocês já conhecem, o paciente da esquerda com um índice de dessaturação bastante acentuado, o paciente da direita, a gente vê que a curva de saturação ela já se mostra mais retilínea, né, com pouca variação. Então, ele não vai me dizer a posição, eu não vou saber as fases do sono, não há uma diferenciação de apneia central e obstrutiva, e eu não vou ter um IH ou evento respiratório. A gente vai estar analisando índice de dessaturação. Então, isso é uma coisa muito importante, que a gente tenha essa consciência do que a gente vai ver quando a gente vai pedir determinado exame. Esse é um estudo do Canadá que eu trouxe também, só reforçando até esse estudo do Jorge, que realmente eles mostraram uma correlação excelente com o IH, com o índice de dessaturação, especialmente quando considera 4%, mas ainda assim o R, o coeficiente de correlação, ele é muito bom quando a gente considera um índice de dessaturação de 3%. O que a gente acaba perdendo, né, quando a gente acaba fazendo um exame tipo 4, a gente perde um pouco a questão da referência da apneia posicional, que algumas vezes pode ter uma validade. Então, quando a gente vai avaliar, por exemplo, aqui, até gosto de reforçar no laudo, né, olha, o paciente teve um índice de 37 de barriga para cima e 2 no lateral, então a gente consegue ver bem nitidamente no hipnograma que esse paciente tem uma apneia posicional, e a apneia reindependente, né? Que a gente também, quando faz um exame do tipo 1 ou do tipo 2, a gente vai poder pegar esse parâmetro. Tem alguns estudos, ainda falta mais comprovação, mas alguns estudos colocando que a apneia, quando ela é REM predominante, que tem um índice, por exemplo, maior do que 32 por hora no REM, tem um risco aumentado de desfechos cardiovasculares, né? Mas, enfim, né, não é por isso que a gente vai deixar de fazer um exame mais simplificado. O importante, obviamente, é que a gente consiga identificar um paciente doente e que a gente possa adequadamente tratar, né?
Então, aqui mostrando também, só para mostrar para vocês, o paciente com apneia independente. Quando a gente fala, então, de tudo isso que eu trouxe para vocês, tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4, a gente tem que entender que é bastante complexo, né? Porque a gente está falando de tecnologias diferentes de registro, de diferentes métodos de marcação, e de diferentes terminologias de registro, né? Quando eu falo IH, não é a mesma coisa com índice de eventos, não é a mesma coisa com índice de dessaturação. Então, são coisas diferentes. O IDR, por exemplo, a gente considera os HERAs, que são os despertares relacionados ao esforço respiratório, que não se classificam como hipopneias. Então, a gente tem que tentar entender, e eu acho que aqui o conceito, de novo, é importante, quando a gente compara um antes e a gente compara um depois. Com relação ao segmento, né? Tudo bem, eu entendi que o paciente grave, o paciente com comorbidades, é um paciente que talvez eu tenha que mandar no laboratório, ou fazer pelo menos um exame do tipo 2, tudo bem, né? A gente pode. Mas e como é que eu vou fazer com esse paciente no segmento, depois que eu iniciei um tratamento? Isso sempre foi um gap, na verdade, dentro da própria Academia Americana de Medicina do Sono. E ano passado, eles lançaram um guideline falando sobre isso. O uso da polissono e dos exames domiciliares no segmento desses pacientes. Então, eu vou trazer um pouquinho para vocês, de cada tópico, o que a Academia Americana de Medicina do Sono orienta sobre o tipo de exame que a gente deve pedir para esse nosso paciente. Primeiro de tudo, né, como sempre, como tudo dentro da área da saúde, a gente se baseia muito na história, no exame físico, né, na acessibilidade, na própria viabilidade financeira, em situações clínicas específicas, então eles deixam isso bastante claro e acho que vem ao encontro de tudo isso que eu já trouxe para vocês. Uma dúvida que os pacientes, pelo menos, trazem bastante no consultório é assim: ai, Cíntia, eu já estou usando CPAP há algum tempo, será que eu não tenho que repetir uma polissonografia? Será que eles têm aquela esperança que mesmo muitas vezes sem perda de peso, sem ter feito alguma intervenção, que eles possam ter espontaneamente melhorado? E a gente sabe que a apneia ela é uma doença evolutiva, né? Que, na verdade, a gente espera que esse paciente, com todas as características da própria doença e com a idade, que ele possa, inclusive, ter uma piora, né? Mas o que eles colocam para a gente é que não é recomendado você ficar pedindo polissonografia, ou mesmo tipo 3, tipo 4, em pacientes assintomáticos, por exemplo, que já usam o CPAP, né? Hoje a gente consegue monitorar esses pacientes com os cartõezinhos, a gente consegue ter esses valores, ter uma ideia do índice de apneia que aparece no equipamento, e se o paciente estiver assintomático, sem novos sintomas ou persistência, não tem necessidade, é um baixo valor você repetir um exame, tá? Então, eles colocam como, né, considerado de baixo valor. Agora, se o paciente ele tem uma boa adesão, então a gente vê que, por exemplo, no caso do CPAP, ele está usando bem a quantidade de horas que a gente espera que seja o tanto que ele durma, mas de repente ele começa a ter sintomas novamente, ou você possa até suspeitar de um outro distúrbio de sono que possa ter aparecido, aí é recomendado que a gente vá fazer uma avaliação com um novo exame para diagnóstico. Quando a gente fala de avaliar, e eu acho que aqui entra bastante essa questão de tratamento, mesmo para a gente como otorrino de cirurgia, como para os dentistas, né, para aparelho intraoral, é para a gente fazer esse segmento de exames no tratamento do paciente. Então, basicamente, o que a gente quer saber é se teve sucesso, né? Se a gente conseguiu resolver realmente aquele problema do nosso paciente. E a grande pergunta seria quando a gente deve fazer e talvez qual o melhor teste que a gente deva solicitar. O que eles colocam com relação ao aparelho intraoral, que é o que eu acredito que a maioria dos que, né, tratam desses pacientes já fazem na prática, é que quando você percebe que está otimizado tanto a protrusão quanto os sintomas do paciente também, que é o momento ideal para você repetir um exame, que ele pode ser ou domiciliar, ou o exame no laboratório, dependendo das outras características que o teu paciente tiver e principalmente para você comparar com aquele primeiro exame pré-tratamento, tá?
Quando fazer, vai, por exemplo, num caso de cirurgia, o que a gente vê que normalmente aí os trabalhos colocam em torno de 6 meses em média, também vai depender muito da resposta do paciente, de cicatrização, e a gente vê que há uma diferença entre os estudos e entre os cirurgiões. De novo, qual exame a gente vai fazer no segmento? Não tem nada robusto na literatura, eles até colocam isso, qual seria o melhor ou qual seria o melhor momento. Mas a gente tem que usar os mesmos conceitos que a gente teve para pedir para fazer o diagnóstico. Um ponto bem importante é quando a gente fala de perda e ganho de peso. Eu acho que aqui entra bastante essa ideia de a gente novamente repetir a polissonografia para diagnóstico. Quando um paciente que ele já está usando um CPAP, que ele tem essa opção de variação de pressão automática, diminui um pouco essa preocupação de fazer tanta adaptação, porque a gente consegue fazer esse ajuste. Ele faz esse ajuste automático, aliás. Mas o paciente que ele possa ter ou ganhou muito peso ou perdeu, ele pode impactar significativamente na doença. Esse é um estudo que é muito citado, acho que vocês já ouviram falar, já conhecem, que ele compara isso, que ele coloca, né? Eles fizeram em 2 momentos, em 4 anos, o acompanhamento desses pacientes, mais ou menos 600 pacientes, e eles viram que os pacientes que tinham perdido 10% de peso, e esse é um número mágico, a gente costuma falar para os pacientes, né? Eles acabavam alterando para 26% a menos no IH. E quando eles ganhavam 10% de peso, eles ganhavam 32% a mais no índice de apneia. E também eles perceberam que os pacientes que tinham 10% de ganho de peso, eles aumentavam em 6 vezes a chance de desenvolver apneia moderada severa. Então, 10%, acho que é um número que tanto para cima quanto para baixo, no peso, a gente tem que reconsiderar para fazer um exame. Então, eles colocam ali, eles até colocam no guideline de 10 a 20, e que se fosse um paciente, por exemplo, que tivesse sido submetido a uma cirurgia para perda de peso, cirurgia bariátrica, pelo menos 3 meses de recuperação. Quando a gente fala de pacientes que tenham ou uma alteração de hipoventilação, perfusão, hipoxemia ou mesmo hipercapnia, daí a gente já tem uma preocupação ainda maior e é bem importante o acompanhamento desses pacientes, porque muitas vezes o aparelho de CPAP, a gente sabe que não vai trazer esses índices para a gente. E aqui eu acho que a polissonografia do tipo 4 tem um papel muito importante, ela tem uma utilidade muito grande, inclusive, que a gente possa fazer esse acompanhamento desse paciente, porque a gente sabe que ele pode ter uma hipoxemia por outras causas, né? Ainda a gente tem que lembrar que os nossos pacientes com apneia, eles podem, o tratamento adequado, ele vai interferir na mudança da própria doença cardiovascular. Então, o que eles colocam no guideline? Que o paciente que tenha, por exemplo, história de AVC ou insuficiência cardíaca, eles recomendam fortemente a polissonografia no laboratório, como eu falei para vocês, justamente porque a gente tem um risco aumentado desses pacientes eles apresentarem apneia central e hipoxemia, a gente vai muitas vezes acabar perdendo isso no exame domiciliar. E aquele paciente, por exemplo, hipertenso, que ele começa a piorar o controle da pressão, ou aquele paciente que de repente começa a desenvolver hipertensão, a gente talvez seja interessante você repetir um exame com pelo menos, no mínimo, 3 meses de tratamento de apneia, porque antes disso os estudos realmente não mostram resultado na melhora da pressão arterial. A insuficiência cardíaca também a gente tem que levar em consideração, pode ser uma indicação para repetir, tem que lembrar que a própria insuficiência cardíaca descompensada, ela pode piorar a apneia pela congestão, então seria interessante até a gente otimizar o tratamento com o cardiologista dessa insuficiência cardíaca antes de repetir a polissonografia. A arritmia, a gente sabe, né, que anda de mão dada com a apneia do sono, então a gente tem que ter um olhar atento para o paciente, de saber quando a gente tem que reavaliar, e aqui lembrar que muitos exames domiciliares não têm um eletrocardio, então a gente não vai poder acompanhar com essa derivação, né, perceber se o paciente vai ter uma arritmia associada ao evento respiratório ou não. O paciente com AVC também, acho que é bem importante a gente lembrar, principalmente da polissonografia no laboratório. E eles colocam também no paciente que ele começa a apresentar
o IH residual no cartão de CPAP, né? Então, começa a apresentar um índice muito aumentado e a gente acaba ficando, será que isso ali é real? Será que não é? Aqui é um outro número, né? Na verdade, o IH do cartão não é o IH do laboratório, né? E nem o índice de eventos respiratórios de uma politipo 3. Então, também é um número diferente, que é calculado ali, que é aferido pelo próprio equipamento, mas que também não representa exatamente da mesma maneira como a gente vê no laboratório. Então, também já é um número diferente que a gente acaba chamando. Muitos estudos consideram até como 10 por hora no equipamento de CPAP, o índice de corte, até porque a maneira como eles fazem essa contagem, o aparelho faz, é diferente do que a gente faria. Mas, enfim, a gente pode utilizar ajustes empíricos quando isso acontece, mas a gente também pode imaginar de repetir o exame quando a gente começa a desconfiar aí talvez desse relatório do cartão. Finalizando para vocês, eu acho que tudo, quando a gente fala de apneia do sono, de diagnóstico, a gente tem que sempre levar em consideração ter um bom senso, né? E pensar aí na realidade de cada um. A gente sabe que, eu acho que não é meu objetivo falar se os estudos ambulatoriais eles são melhores ou são piores, não é esse o ponto, né? Até porque a gente não está comparando a mesma coisa, como eu falei bastante aqui para vocês. Eu acho que o mais importante é a gente tentar entender em quais condições que esses estudos eles são apropriados para o uso. Eu acho que o mais importante é a gente saber que a gente não vai poder colocar todo mundo na mesma roda, a gente vai ter que saber quando a gente vai ter que direcionar. É muito importante, sempre avaliação individualizada, a gente ter um conhecimento do assunto, sempre explicar desvantagens, vantagens. Às vezes o paciente quer fazer o exame até no laboratório, às vezes ele tem curiosidade, ele tem interesse, enfim. Um bom senso. É muito importante esse suporte que a gente dá ao paciente, entender dessa característica da doença, da apneia, dessa doença evolutiva, de como uma doença crônica, desse segmento que a gente tem que fazer para o paciente, que é importante, quando a gente deve pedir ou não um novo exame, e, acima de tudo, né, a ética, como em tudo que a gente costuma fazer. Muito obrigada, eu agradeço a atenção de vocês, era isso que eu tinha para trazer para vocês, espero poder ter contribuído e ter ajudado aí na rotina de todos. Oi, Cíntia, muito obrigado você. Nossa, que excelente apresentação. Excelente. Você fez uma abordagem muito interessante dessa questão do segmento realmente dos tratamentos, é uma coisa muito bem pontuada, né? Pessoal, eu vou abrir agora as câmeras, os microfones, para que todos possam participar. Acho que eu paro de compartilhar aqui, né, Antônio? Isso, por favor, pode parar o compartilhamento. Isso, joia. Eu posso fazer uma pergunta? Claro. Opa! Na realidade, é uma forma que eu estou tentando utilizar no consultório para minimizar, e eu gostaria até da sua opinião, Cíntia, para minimizar a dificuldade de saber a respeito da posição que, por exemplo, o polígrafo tipo 4, né, o oxímetro, ele ainda não está incorporado. Segundo a empresa que fabrica aqui no Brasil, eles já tem estudos, já estão fazendo alguns testes para começar a incorporar também um sensor de posição que muito vai ajudar, né, na identificação, se o paciente é supino dependente ou não, enfim. Mas eu utilizo de uma forma no consultório que é assim, o paciente, por exemplo, você bem disse que, inclusive, mostram estudos que a polissono tipo 1, às vezes o paciente ou é orientado a não se mexer, como você falou, ou às vezes ele é até permitido que ele se mexa, mas às vezes, num primeiro momento, um fio desconecta, e aí o técnico tem que entrar para reconectar, aí às vezes ele mesmo se bloqueia e fala assim, eu não vou me mexer mais, porque senão vai soltar. Então tem esse viés, né, que fica difícil realmente de você separar em algumas situações, será que aquele paciente dorme realmente nessa posição ou ele ficou por conta do exame? E no tipo 4, a gente não tem o sensor. Eu gosto de usar, quando eu estou titulando um aparelho intraoral, e eu percebo que às vezes eu estou tendo um pouco de dificuldade, ou eu percebo que na saturação ela está tendo
alguns momentos específicos, dessatura um pouco, depois melhora, depois dessatura. Como a gente analisa em tipo 1 e tipo 2, a gente verifica aquele quadro, né, clássico de variável. Então, assim, me diz que pode ser que seja posicional, né? Aí eu costumo pedir para o paciente fazer com o aparelho intraoral, outro exame e uma faixa posicional, entendeu? Porque se for, a faixa não vai permitir que ele fique naquela posição, e aí eu vou eliminar aquelas dessaturações que estão aparecendo ainda. Se não for, é alguma outra coisa que eu tenho que verificar, um refluxo, a presença, sei lá, se o paciente não está levando uma medida de higiene do sono adequada, comendo perto do horário de dormir, ingerindo álcool, alguma medicação, enfim, qualquer outra coisa. Então, eu tenho feito dessa maneira, e isso minimiza um pouco essa deficiência do tipo 4 ainda, né, de não ter o sensor. Sim. Isso é bem interessante, porque quando a gente avalia, por exemplo, assim, duas situações que poderia o paciente ter momentos que você perceberia que aquela tua curva de dessaturação ela ficou muito evidente, né? Naqueles momentos que o paciente teve. Pode ser no REM ou pode ser posicional. Se é um paciente que ele não estava privado de sono, não parou abruptamente de usar antidepressivo, dificilmente ele vai fazer um REM antes de uns 90 minutos. Né? Então, se ele já começa a ter logo ali, deve ser posicional, logo no início do exame, né? Agora, e aquele paciente, especialmente que usa antidepressivo bastante tempo, eles demoram muito a entrar no REM. Então, assim, é um paciente que está fazendo e fez aqueles períodos, é provavelmente paciente que tem posicional, mas isso é uma suposição, né? Eu acho que essa inclusão da faixa vai ser fantástica, né? Acho que vai ajudar bastante, sem dúvida. E o que a gente mais se preocupa hoje em dia, e até o objeto da minha tese, é realmente essa carga hipoxêmica, que é o que a gente tem que ter um olhar muito atento, né? Muitas vezes até os colegas pegam um laudo de polissonografia, coloca lá 20 por hora, pensa, não, 20 por hora não parece muito grave, mas você olha, o paciente faz apneias longas, dessatura bastante, ou tem uma apneia no REM muito evidente, é um paciente ruim cardiovascular, é um paciente que pode ter um desfecho diferente do que, às vezes, alguém com 38, 39 apneias. Então, é como eu falei ali, historicamente, a gente teve muitas regras, 30, 15, mas, na verdade, a medicina do sono é uma medicina muito nova, e toda essa evolução, ela vem no sentido de a gente tentar pegar aquele exame e limpar mais. Então, eu acho que o índice de dessaturação, ele é um ponto muito importante, né? Então, quando a gente tem no tratamento um índice de dessaturação praticamente normal, a gente tem que ficar muito feliz, né? Então, eu acho que é isso e o que a poli do tipo 4 acaba trazendo. Ainda há essa questão da academia americana, mas eu acredito que isso ainda tem muito estudo mostrando benefício, né? Acredito que ainda vai ser modificado. Ótimo, legal. Cíntia, eu queria assim conversar com você a respeito assim, da sua experiência dentro do hospital, né? Você falou até um pouquinho antes da apresentação, né? Que você poderia até falar novamente, contar para nós essa tua experiência nesse centro. Vocês têm 15 leitos, né? De polissonografia e que a constância lá é diária, né? Eu queria saber assim, a gente sabe que realmente a demanda é muito grande de doentes, né? Como que é a realidade de vocês aí em Curitiba, né? A acessibilidade desses doentes a esse serviço? É um serviço só particular? Existe algum outro tipo de acessibilidade em relação ao atendimento público ou planos de saúde? Como que funciona? A gente faz algum tempo, tem 15 anos já também o serviço aqui em Curitiba, né? E a gente faz tanto exames por convênio e os exames particulares, né? A gente vê que na rede pública, uma das nossas colegas aqui da equipe de médicos que laudam, que é a Alessandra Zanata, que é neurologista, ela é responsável pela medicina do sono do Hospital de Clínicas. E eles têm um número pequeno de leitos lá, infelizmente. Então, no SUS, a demanda é muito maior. Mas a gente tem uma filinha de espera, assim, que eu gostaria que fosse menor, mas a gente sabe que acaba acontecendo. Mas sabe o que eu acho? Eu sempre acabo inventando umas ideias, eu até mandei fazer uns folders, e como eu falei para vocês, eu trabalho num centro muito grande, com
nossa, assim, cento e tantos otorrinos, né? A gente é um serviço muito grande aqui em Curitiba, e eu fiz folders explicando, e eu vou levar para cada colega, porque eu acho que pedem pouco a tipo 3, e eu acho que ela tem essa utilidade realmente, né? Então, como eu estou dentro de um grande serviço, eu tenho muitos leitos, vou pedir tipo 1, tipo 1. Não precisa pedir para todo mundo, né? Eu acho que isso é uma coisa bem importante, mas a gente tem uma demanda muito grande. Como eu falei no início para vocês, nós somos o único centro do Paraná que faz criança, faz recém-nascidos. São pacientes, quando a gente fala do exame de criança, eu até entendo porque os outros locais não fazem, porque é um exame super difícil de fazer, né? Então, assim, geralmente são crianças especiais, que a gente, crianças muitas vezes até com traqueostomia, enfim, né? Então não é um exame muito fácil, mas e que tem a sua necessidade, e a gente acaba tendo essa demanda e essa fila das crianças ainda, como a gente tem leitos especiais para eles, técnicas especiais para fazer esse exame, a gente tem uma espera às vezes ainda maior. Então, isso eu vejo a gente aqui em Curitiba, que é uma capital, que a gente tem uma demanda grande. Eu imagino assim como são em outros locais, se a gente for colocar isso para o Brasil todo, que não tem muitas vezes um serviço na cidade, né? E que a gente tem 32% talvez das pessoas com apneia do sono sem diagnóstico, que pode ser um infarto lá na frente, um AVC, o motorista que vai cruzar a nossa frente, mora no trânsito, né? Esses dias eu atendi um caminhoneiro, chegou lá, eu falei, não, eu vou te passar na frente de todo mundo, pelo amor de Deus. Mas então, assim, que a gente sabe que a gente precisa resolver o problema dessas pessoas. Não dá para a gente ficar numa utopia, como assim, polissonografista, né? Eu ia dizer, não, a poli tipo 1 é maravilhosa, imagina tirar o eletroencéfalo de jeito nenhum, tal. Mas eu tenho que ser realista. No meu consultório, a minha realidade, eu digo não. Tem que ajudar essa pessoa, tem que resolver esse problema. Então, eu acho que é importante isso para a gente tentar. O que a gente não pode é justamente deixar passar a doença. É pegar aquele diagnóstico, veio lá um índice baixo, seja de dessaturação, seja do IH, um índice de evento, e achar que está normal, né? Então, às vezes, como eu falei, é um paciente que tem fragmentação e que você institui uma terapia para apneia do sono, é muito melhor do que dar um remédio para dormir. Então, tem muita gente que acaba tratando a insônia com um medicamento, uma insônia de manutenção, e tem apneia e não sabe, né? E acaba piorando o problema. Então, isso é a importância da gente agilizar o diagnóstico dessas pessoas, né? Maravilha. E você sabe que, assim, né, é uma coisa... como você mesmo falou na sua apresentação, né? Nós temos alguns graus de dificuldade, né? Financeiro, a própria questão da distância dos grandes centros, dos poucos centros que nós temos. Por outro lado, a gente tem uma realidade que ainda não tão forte, mas a área da medicina do sono, de uma forma global, ela vem crescendo bastante. Você vê com otimismo assim a possibilidade de crescer essa oferta desses exames? Eu vejo, é uma luta minha lá no hospital com a direção. Eu sempre vou pedir mais leito, vou pedir mais aparelho. Quero agora um que faça um EG de 20 canais para poder pegar justamente aquelas crianças com epilepsia. Então, na verdade, eu acho que a tendência vai ser, na verdade, como a gente conversou, as faculdades de medicina, de odontologia, de fisioterapia, a gente tem uma visão que as doenças do sono existem, né? Porque eu, pelo menos quando me formei, não tive basicamente isso na graduação. E a gente acaba não fazendo esse diagnóstico, o paciente vem com outros problemas e você não chega lá que ele pode ter isso. Então, eu imagino que com isso, com os cursos, com as especializações, a gente vai ter mais profissionais e com isso a gente consiga melhorar essa situação e essa oferta, né? Que especialmente na rede pública, que eu acho que é o que mais acaba sofrendo e acaba ficando realmente sem diagnóstico, né? Muito bem. Olha, colegas, tem bastante gente, eu estou vendo que tem vários colegas com bastante experiência na área. Eu estou abrindo os canais aqui de comunicação, vamos aproveitar a presença da doutora Cíntia aqui, vamos interagir com ela, perguntar, fazer algumas colocações. Quem não quiser fazer via câmera, pode escrever aqui no chat, ou mesmo no WhatsApp, eu estou com o WhatsApp aberto aqui também, a gente transmite as perguntas aí para a doutora Cíntia. Deixa eu fazer mais uma perguntinha, Cíntia, agora curiosidade mesmo. Em relação à titulação do CIPAP,
com os CPAPs, grande parte hoje dos CPAPs, né, são automáticos, ainda tem bastante demanda em relação a esse tipo de serviço? Sim, a gente sempre teve uma demanda grande, tanto como eu até comentei com vocês, a gente tinha 6 leitos exclusivos para titulação. Com a pandemia, a gente acabou, pela própria recomendação da ABS, não realizando, né? E a gente ainda não retornou, né? A gente não retornou a fazer titulação. E com isso, a gente teve que aprender a realmente lidar com a titulação automática e até explicar para todos os colegas que era possível ser realizado. Lógico que tem alguns pacientes em especial que a gente tem uma preocupação maior de fazer automática, né? Especialmente esses grandes obesos, pacientes que talvez teriam necessidade de um BIPAP, mas aí vai bastante de ter um bom fisioterapeuta junto, acompanhando, ter uma titulação bem assim. Eu sempre digo para os colegas, né? Não dá para a gente fazer um pedido de indicar um CPAP e não ver nunca mais, né? Você tem que mandar aquele paciente voltar, traz o equipamento, eu leio o cartão, eu ajusto o aparelho, eu vejo, vai com o meu celular. Então, a gente tem que estar próximo para justamente tentar entender o que a gente vai poder fazer, porque sem a titulação realmente a gente estava mal acostumado, na verdade, né? Eu sempre ia nos congressos de otorrino, dava aula sobre isso, e o pessoal pegava no meu pé, porque a Cíntia fala de titulação no laboratório, mas para você é fácil, você tem aí e tal. O paciente gosta de fazer em casa. Eu dizia, não, o paciente não se importa de ir no laboratório de novo fazer. Mas aí eu tive que aprender na pandemia, aí, a duras penas, a realmente lidar com essa situação, e eu vi que é possível, né? Então, é a mesma situação do exame domiciliar. É possível que seja uma boa titulação, um bom exame feito em casa, quando tem uma boa indicação e o paciente está bem orientado. Eu acho que isso é o mais importante, né? Eu vi que alguém falou do Biologix no Insone, isso é bem interessante mesmo, porque a gente sempre tem que ter essa preocupação de perguntar para o paciente, né? Você dormiu bem? Acordou muitas vezes? Foi tudo bem? Muitas vezes o paciente vai dizer, não, dormi a noite toda. É lógico, aqui entra um ponto importante. Existe aquela coisa que a gente fala de insônia paradoxal, né? Tem um paciente que acha que não dorme, mas dorme bastante, sabe? Então, às vezes tem um paciente que vai no laboratório e ele fala assim, fica chateado, assim, fala assim, nossa, eu não dormi nada, e você colocou que eu dormi, tem o vídeo dele dormindo, o EG dele dormindo, mas ele acha que não dormiu. Roncando. Então, assim, tem essa situação também, que a gente tem que ter um bom senso, né? Mas é uma coisa para se perguntar, sem dúvida, eu acho que é uma coisa que poderia dar um falso negativo, e a gente tem que ter essa preocupação, porque a insônia, de fato, é... Então, só complementando, os pacientes, quando eles estão com o CPAP já titulado, enfim, eles têm a leitura, que pode ser feita no cartão, na nuvem, e só mostra o IH, como você bem disse, que é diferente da forma de se aferir, por exemplo, como foi feito no laboratório de sono, numa tipo 1 ou numa tipo 3. Só que esses pacientes, por exemplo, que estão com o CPAP controlados e tudo mais, e eles estão em casa, se realmente não fizer uma titulação, eu agora estou defendendo realmente a titulação laboratorial, porque, veja bem, ele não dá ao IDO, não dá oximetria no CPAP, nesses automáticos, em qualquer um que seja. Então, às vezes, o paciente está sem a obstrução, porém desaturando ainda, não é verdade? Então, é importante realmente... Porque quando você faz a titulação no laboratório, você avalia os 2 parâmetros, né? Perfeito, exatamente. Isso é um ponto bem importante. Isso é uma coisa que a gente gosta bastante, isso é uma coisa que a gente tem de rotina entre nós aqui, quando a gente faz análise da polissono, observar aquele paciente que tem uma dessaturação real, que não é por uma falha, porque o oxímetro tem bastante artefato, né? Quando não tem uma falha realmente, que ele dessatura, e você olha a cânula e o termistor estão perfeitos, opa, ele pode dessaturar por outro motivo. Se ele está dessaturando e ele está roncando, talvez é um hipoventilador. Se ele está dessaturando e ele não ronca, não tem evento, às vezes é uma doença pulmonar que tem que ser avaliada. Então, a gente costuma colocar até no laudo, correlacionar clinicamente, houve dessaturação. Então, isso é uma coisa que quando pega um laudo de polissono, a gente sempre tem que olhar
quanto tempo ele ficou abaixo de 90%, se é mais ou menos compatível com o índice de evento que veio para você. Se veio estranho, você tem que pensar, será que esse oxímetro estava bom? Ou será que esse meu paciente tem outra coisa? Será que não tem que ir no pneumo? Tem que observar? Isso já é um alerta de você pensar. Você vai fazer um tratamento que você vai avaliar só o índice de eventos, você não vai estar observando se ele melhorou a hipoxemia. E, de fato, alguns CPAPs dá até para você adaptar um oxímetro, né? Eles aceitam, mas a maioria não tem isso. E aí, o tipo 4 entra perfeitamente, né? Que a gente pode usar algumas noites, realmente observar se aquele lá do cartão está sendo compatível com uma melhora que muitas vezes o paciente está fazendo hipoxemia ou por outro motivo, ou porque realmente o aparelho não está sendo efetivo, né? Exato. Então, a gente sabe que, por exemplo, alguns tipos de pacientes podem fazer o que a gente fala de colapso de epiglote. Então, a gente joga mais pressão de CPAP e, na verdade, você não está resolvendo, está aumentando, é mais raro, mas pode acontecer, né? Que a gente até fala daí da sonendoscopia e tudo, mas é um ponto interessante para a gente observar. Mas isso, lógico, a titulação no laboratório para isso é maravilhosa, porque a gente está lá controlando o técnico manualmente. Mas quando a gente não tem essa possibilidade, aí o exame diagnóstico tem um valor muito importante, porque você já observou se ele tinha uma dessaturação que não batia muito com a quantidade de eventos que ele fazia. Ótimo. Beleza. Excelente. Ô, Cíntia, tem uma pergunta aqui do colega Bruno Rezende, que eu achei muito interessante, está te parabenizando, né, pela excelente apresentação. Ele gostaria que você falasse um pouco se a polissonografia do tipo 3 ela é indicada para avaliar distúrbios respiratórios do sono em crianças. E eu gostaria que você desenvolvesse um pouquinho mais esse tema da avaliação da polissonografia na criança, que é uma coisa assim que, se a gente já tem poucos centros para o adulto e para a criança, então, como a gente estava comentando antes, né, do início da aula, são poucos os centros que existem que fazem a avaliação da criança. Nossa, Bruno, isso aí é uma cara de uma disputa, rapaz. Na verdade, a Academia Americana de Medicina do Sono, ela só considera para criança tipo 1. Mas a Academia Europeia de Pediatria, várias outras associações já colocam o tipo 3 como sendo realmente validado para criança, tá? Então, isso aí não é uma coisa que tem um consenso mundial dessas associações. A Academia Americana de Medicina do Sono, que a gente acaba seguindo, realmente fala do tipo 1, mas a gente tem visto muito estudo que realmente fala do tipo 3. A gente aqui, no laboratório, só faz o tipo 1 para criança. A nossa tipo 3, a gente realmente só faz para adulto, né? Qual que é o porém quando a gente fala da criança, né? A criança, ela não é um mini adulto, né? Então, a gente não vai pegar todas aquelas referências e utilizar, a gente vai avaliar diferente. Inclusive, os critérios que a gente utiliza para marcar os eventos são diferentes. Então, não é aqueles 10 segundos, a gente vai avaliar um ciclo respiratório, então 2 ciclos ou mais, e a gente vai ter medidas diferentes para a apneia central, inclusive os índices de apneia obstrutiva, a gente conta de uma maneira diferente. Então, para a criança, um evento, a gente já considera um problema, um evento por hora, né, no caso. Então, a gente tem essa particularidade. Nas crianças, é recomendado, não é feito sempre, mas é recomendado até o uso de um capnógrafo, especialmente nas crianças que tenham doenças neuromusculares, que a gente possa avaliar também o CO2 exalado, que muitas vezes pode estar alterado, e que se a gente não avalia, a gente vai avaliar só o índice de apneia, a gente acaba passando, né? Então, a criança tem essa particularidade de que a gente tem que ter um cuidado muito grande na realização do exame, é difícil. Vocês imaginem que se tem que entrar para mexer no sensor no adulto, na criança é muito mais difícil, porque a gente espera muitas vezes ela dormir, a técnica vai no momento certo lá dentro do quarto, tem uma mãe angustiada, preocupada ali junto, então a gente tem, assim, as crianças que vão fazer um exame de polissonografia são crianças que normalmente têm algumas outras comorbidades, né? Existem indicações até um pouco diferentes das do adulto para a gente poder pedir exame. Uma criança que tem uma amígdala grande, uma adenoide grande, eu não vou pedir uma poli, né? Vou operar ela, né? Uma criança que tenha uma alteração de mordida, acho que
aqui eu acho super importante, né, que a gente tenha essa parceria com o dentista, com o ortodontista, né? O meu filho, quando operou a adenamígdala, eu falei, não, o próximo passo é botar um expansor rápido de maxila nele. Foi lá fazer, porque senão vai ser um apneico quando crescer. Então, assim, a criança, a gente tem esses critérios, né? A gente, como é um exame muito difícil de fazer, a gente tem esse cuidado também na indicação. Qual seria o problema de fazer o tipo 3 em casa, né? É, de novo, aquela questão de a gente não ter essas fases do sono, né? Então, às vezes, a gente não sabe se a criança estava acordada, se a criança estava dormindo, a criança arrancar no meio da noite e a mãe nem viu, e aí no outro dia a gente perdeu o exame. As crianças, elas retiram bastante a cânula. A gente percebe que é uma dificuldade muito grande da criança permanecer com a cânula, às vezes ela só consegue ficar com o termistor. Então, é um exame, assim, que a gente tem dá um trabalho, assim, a gente faz porque a gente gosta, quer ajudar. A gente tem 2 pediatras aqui no grupo, mas é um exame, assim, que dá um trabalho grande para a gente poder realizar também. Mas essa questão do tipo 3 ainda tem bastante discussão, não é errado fazer, mas pela Academia Americana de Medicina do Sono ainda não é validado. Maravilha, muito bom. Eu sei que nós temos aqui o nosso colega, Dr. Jorge, que acho que está aqui com a gente também. Eu sei que existe um estudo evolutivo aí no sentido de desenvolver um sensor e até mesmo um algoritmo específico para a criança, para a própria polissonografia tipo 4, né, ser adaptada aí na infância. Como que você vê isso? Você vê com bons olhos? Você acha que teria uma ajuda clínica para os pacientes? Olha, a gente daí já fica ainda mais assim, para a criança, eu fico ainda um pouco mais preocupada. Eu vejo que a criança, ela tem... Assim, a criança, ela não fragmenta tanto, ela não faz tanto microdespertar quanto o adulto, realmente, sabe? Mas ela faz muitos suspiros, a criança mexe muito, tem muito artefato. Eu acho que teria que ter um cuidado muito grande, assim, é preciso realmente, assim, um embasamento científico bem forte, bastante evidência para que a gente pudesse realmente colocar na prática mesmo, né? Especialmente em crianças que possam ter dessaturação por outros motivos, né? E a criança também, acho que um dos fatores principais é a hipercarpemia, né? Acho que até Sim. maior do que a hipoxemia na criança, né? Exatamente, exatamente. Por isso que, inclusive, a Academia Americana, ela fala até do uso do capnógrafo, que é difícil, né? É difícil o centro que realmente vai utilizar, é caro, o transcutâneo é praticamente impossível, mesmo no Instituto do Sono são poucos quartos, então ainda fica mais difícil ainda assim o diagnóstico disso para esses distúrbios respiratórios da... Você poderia falar, desculpa a minha ignorância, um pouquinho mais sobre esse capnógrafo? O capnógrafo, o capnógrafo ele pode ser ou por o capnógrafo por gás carbônico exalado, que é o mais utilizado, e ele vai te dar uma curva diferente, né, dessa curva do gás carbônico, e você pode ter o transcutâneo, que assim, eu não conheço nenhum local que faça, acho que nem o Instituto do Sono faz. E ele teria uma indicação muito importante, especialmente para doenças neuromusculares, né? Mas acaba que é um exame que é difícil fazer, é caro, então assim, não é fácil a gente conseguir achar centro que faça realmente. Na verdade, ele não é obrigatório. Então, quando a gente vai fazer o exame da polissonografia na criança, a gente consegue fazer um bom laudo, consegue fazer o exame, mesmo sem, né? Porque muitas vezes a criança já vai ter um índice de apneia acentuado, ou mesmo apneia central, que a gente quer, às vezes, diferenciar, às vezes, uma síndrome de apneia central congênita, enfim, e que você consegue fazer isso mesmo sem o capnógrafo. E a hipoxemia a gente consegue perceber também, né? Aquela criança que tem uma hipoxemia persistente, mas normalmente a polissonografia, mesmo sem o capnógrafo, ela pode ser realizada e ela tem um resultado que é válido, né? E que a gente... Imagina, até o tipo 3, né? Na verdade, algumas associações aceitam, mas um mundo perfeito, ideal, seria realmente utilizando o capnógrafo. Né? Joia. Cíntia, eu não sei se aí em Curitiba vocês
utilizam muito isso, ou se você já fez algum caso. Nos Estados Unidos é muito comum, eu particularmente nunca encaminhei nenhum caso para fazer essa averiguação polissonográfica, mas nos Estados Unidos é muito comum um paciente que tem, que ele é indicado para um CPAP, de repente essa pressão tem que ser muito elevada, só que aí ele não se adapta, ele não tem adesão, aí ele vai para o aparelho intraoral, o aparelho intraoral não é suficientemente bom para poder também, então fica naquele morde e assopra, tem que usar as duas terapias. Então, essa terapia combinada lá é muito comum. Aqui no Brasil não é muito comum o uso do CPAP associado ao aparelho intraoral, com o objetivo de diminuir a pressão do CPAP e o paciente conseguir utilizar, porque daí está uma pressão mais confortável e ele, né, tem uma qualidade de sono adequada. Você já fez alguma titulação dessa terapia combinada? Sabe que no laboratório não, né? No laboratório não me lembro agora, assim, eu já fiz muita titulação de aparelho intraoral no laboratório, né? Os colegas pedem, Sim. Mas do CPAP com o intraoral eu não me recordo. Mas eu tenho no consultório pacientes que utilizam. Eu prefiro que ele tente adaptar o intraoral do que passar por uma hora nasal, por exemplo, que muitas vezes é o que o pessoal acaba indo, né? Acaba pensando, não tá dando, ou talvez o pilo ou o nasal não vai aceitar tanta pressão, que não é verdade. A gente até publicou um trabalho ano passado falando disso, que o nasal ele aceita pressões maiores e acaba optando por uma hora nasal, que às vezes até piora o problema, né? Acaba empurrando mais, vaza mais. E eu tenho alguns pacientes que utilizam o aparelho intraoral e que utilizam o CPAP e que vão super bem. Então, eu acho que na verdade, acho que o pessoal esquece de poder associar, na verdade, as duas terapias. Né? Inclusive, o paciente que é apneico e tem, por exemplo, um bruxismo intenso e tudo, ele pode se beneficiar do aparelho intraoral, tanto para melhoria do posicionamento e abertura da via aérea, como também para o bruxismo, que já tem trabalhos mostrando a redução de quase 50% da força que você tem quando você usa um aparelho intraoral, né, por conta da mudança, inclusive, na posição da mandíbula, e aí você também minimiza o efeito da parafunção muscular. Então, agora, eu acredito que lá nos Estados Unidos eles façam muito uso desse tipo de abordagem, é muito comum lá, porque lá eles não ainda utilizam a terapia fonoaudiológica como nós fazemos aqui, porque o Brasil é referência, né? Começou com a Kátia Guimarães, tem um monte de autoras agora que estão tocando essa fama do Brasil, né, para todos os lados. E então a gente usa muito isso. E aí, às vezes, o paciente consegue melhorar mais, né, a resposta fazendo o uso dessas duas terapias. Tem o fator adesão também, que você tem que deixar bem claro, bem, sabe, trazer o paciente para parceria mesmo, porque senão aí você vai dizer a ele, bom, se você não fizer essas duas, não perder peso, não mudar hábitos, não fazer, você vai ter que ir para o CPAP. E às vezes a gente fazendo essa ameaça, ele consegue ajudar um pouco mais na terapia. E mesmo com a cirurgia, né? E mesmo com a cirurgia, muitas vezes a gente faz uma septoplastia, por exemplo, e o paciente acaba depois adaptando super bem com o aparelho intraoral, né? Ou mesmo complementa com a fonoterapia. Então, é bem importante, às vezes o paciente chega e ele quer uma coisa mágica, ele queria uma receita para 7 dias, né? Um comprimido para resolver, mas não é o caso, né? Então, a gente tem que até explicar, olha, dificilmente vai ser uma coisa só. Você deve estar tendo esse problema por alguns motivos. E acaba que a gente diz, não, vamos associar fono, o aparelho intraoral, e também não tem que ficar frustrado se não resolver 100% num dos tratamentos. São complementares, realmente, né? Então, eu já fui num congresso americano e eles pediam assim para eles, era um congresso que tinha alguns brasileiros, e eles pediram para as fonos, falaram assim, vocês passam para a gente, passam os exercícios, não tem o YouTube? Eu falei, gente, não é assim, né? É uma terapia. Eu lembro que isso é uma coisa, né? Porque eles são muito práticos, na realidade. Né? E eles ganham o CPAP lá também. Eu lembro quando eu fui visitar, até o Robson Capasso, lá de Stanford, é um colega nosso aqui de Curitiba.
Curitiba, né? Aqui da mesma faculdade da Federal do Paraná, como eu fiquei lá com eles, e para eles é muito fácil, eles ganham esse CPAP, né, do Medicare lá, então eles têm esse período até da adaptação, tal. É diferente da nossa realidade, você pensa bem antes de indicar o paciente comprar um equipamento, enfim, né, tem toda essa questão também, né, mas é difícil, e às vezes o paciente, assim como eu falei do intraoral, mas o CPAP também, ele usa, aí ele está usando já há algum tempo, está bem adaptado, ele esquece e vai para a praia sem. Aí ele não ronca aqueles dias, lógico, não está mais inflamado, não está mais com aquela úvula enorme. Aí ele pensa, me curei, não preciso mais disso, né? Aí ele começa a roncar de novo, né? Então, assim, é bem importante todo esse trabalho, essa orientação aí para o paciente de apneia. Que legal, que papo gostoso, viu, Cíntia? Nossa, muito legal suas abordagens e suas considerações. Bom, pessoal, eu não tenho mais perguntas aqui, ninguém enviou mais nada pelo chat, então só me resta realmente agradecer a doutora Cíntia, só que me permita um compartilhamento de tela antes de fazer o encerramento. E a abertura das câmeras para fazer a foto? Isso, vamos abrir as câmeras também para a gente fazer uma foto do oficial do evento. Vocês estão vendo a minha tela aí? Então, agora eu vou fazer o merchan do nosso 6º Simpósio do Sono de Araçatuba, né? Que vai ser no próximo dia 5 de novembro. Olha, estamos aí praticamente já menos de um mês, né? E, viu, Cíntia, como eu estava te falando, a gente sempre prezou pela interdisciplinariedade dos nossos eventos, né? Esse ano nós vamos continuar no formato online ainda, então nós teremos 7 palestrantes, tendo a doutora Cibele Dalfabro como representante da odontologia do sono, Dr. Cário Bonadil, que é um médico psiquiatra, que vai estar falando exatamente sobre os tratamentos da insônia, a doutora Kátia Guimarães, que é a grande precursora, né, dessa área da fonoaudiologia, vai estar trazendo também bastante informações para todos nós, Dr. Marco Túlio de Mello, que é um grande fisiologista, talvez um dos maiores do Brasil, aí, e um grande ícone até do mundo, né? Recentemente estava falando com ele estava na Espanha, lá nos eventos, e a gente conversando junto. Também vai falar sobre essa influência da sonolência excessiva diurna aí na nossa aptidão física, na nossa rotina. Dr. Luciano Drager. A tela está no primeiro slide, não está no modo de apresentação. Não está? Não, coloca nesse que você está citando os palestrantes, porque ficou, eu mudei. Não está mudando? Travado na primeira. A minha está na primeira tela. E ele não está em modo de apresentação. Então, espera aí, deixa eu descompartilhar e compartilhar novamente, porque para mim estava aparecendo o slide normalmente. Pelo menos no meu aqui ficou travado na primeira. Não, espera aí. Foi agora? Não. Não foi? Clica no número 4, no seu slide 4, que daí ele vai ficar aparecendo esse dos palestrantes. Um minutinho. Justo comigo chega a acontecer isso. Ainda bem que foi com você. O da Cíntia foi perfeito. E agora? Continua no primeiro para mim. Mudou? Não. Não mudou? Está aparecendo o nome dos palestrantes confirmados, né? Certo. Mas no slide da programação, não? Não, da programação eu acho que é o número 4, não é? Eu estou vendo pela lateral aqui da barra. Sim. Isso. Esse eu consigo... Aqui. Só que ele está... aparecem os slides laterais, ele não está em modo de apresentação. Mas agora já dá para ver todos os palestrantes aí. Entrou em modo de apresentação esse slide número 4 agora ou não? Não entrou ainda? Não. Deixa eu ver. Mas dá para ver bem agora aqui. Eu vou tentar novamente. Às vezes, sabe o que acontece? Quando a gente coloca ele em modo de apresentação, ele fica com uma segunda tela aberta. E aí você vai compartilhar, ele não entra no modo de apresentação. Eu vou tentar de novo, já aberto naquele slide. Vamos ver se agora vai. Vamos, meu filho.
Não foi? Mantém aquele modo antigo. Mas dá para ler todos os palestrantes aí, dá para enxergar bem. Então, só para passar para vocês, né? Eu estava falando do Dr. Marco Túlio, que vai ser um grande fisiologista, que vai estar com a gente também, Dr. Luciano Drager, falando sobre todas as novas e mais recentes pesquisas na área da cardiologia, apneia do sono, Dr. José Cipolla Neto, que é um grande endócrino e talvez uma das maiores autoridades mundiais na área aí da melatonina e do ritmo circadiano. Ele participou com a gente recentemente do nosso evento de odontologia do sono, mas agora ele vai fazer uma abordagem diferente, falando das aplicações clínicas aí da melatonina, né? Também nós teremos o Dr. Fernando Gustavo Stelzer, que é um neurologista da USP de Ribeirão Preto, e ele vai falar exatamente isso, né? Déficit de atenção e hiperatividade na infância, distúrbio do sono ou TDAH, né? Que é sempre um diagnóstico muito importante de estar sendo feito. Então, assim, eu convido a todos vocês a estarem com a gente nesse evento, e, como eu até falei num dos nossos dos nossos posts, né? Nós conseguimos manter um preço bem acessível para os colegas, né? Graças ao apoio que nós tivemos aí de algumas empresas parceiras, e estamos com as inscrições abertas e esperando vocês aí para a gente fazer juntos mais um grande evento. Tá bom? Vamos fazer a fotinha, pessoal? Vamos lá, todo mundo ajeitando o topete. Vamos compartilhar aqui. Depois vocês mandam para mim também, tá? Aquele sorriso. Joia! Legal, queridos. Valeu. Deixa eu mudar a tela mais uma vez, só um pouquinho. Dr. Jack Cizin, lá do Uruguai, viu, Cíntia? Como eu falei para você, temos mais colegas do Uruguai participando com a gente. Muito bom. Bom, então, nos despedindo, doutora Cíntia, mais uma vez, gratidão enorme por você estar com a gente, né? A aula foi excelente, como a gente já imaginava, como a gente já esperava. Muito obrigado aí por você ter disponibilizado o seu precioso tempo aí de estar com a gente. Então, amigos, a reunião vai ficar gravada, né, para a gente ver e rever outras vezes, que realmente são muitas informações, e eu tenho certeza que o pessoal vai poder curtir bastante. Cíntia, entre amanhã e depois eu estarei mandando um certificado para você da sua brilhante apresentação aqui no nosso Núcleo do Sono de Araçatuba, e em nome aqui dos nossos coordenadores, né, que até o Valtinho, a gente já está encampando ele aqui, trazendo para o Núcleo do Sono também, Dr. Antônio Fontanelli, que é o médico endocrinologista aqui de Araçatuba, Dr. Marcos Vinícius Branco de Oliveira, que é o nosso neurologista, e o Dr. Felipe Biagio, que é o nosso cardiologista aqui. Então, no nosso nome, muito obrigado, muito sucesso para você, e esperamos poder contar com a sua presença nos nossos próximos eventos aí, que com certeza vai ser muito importante. Muito obrigado, viu, Cíntia? Eu que agradeço muito mesmo. Fiquei muito honrada aí pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês. A gente sempre troca informação, a gente sempre aprende muito mais do que a gente traz, né? Agradeço bastante aí todos vocês. Joia, muito obrigado, queridos. Pessoal, boa noite a todos, bom descanso, bom sono para todos vocês e até amanhã. Tchau, boa noite.